Se você veio no meio do frio, se você veio talvez num dia de trabalho, cansado, é sinal que você acredita que Deus tem algo para você aqui nessa noite. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Eu estava lendo o texto agora à tarde e estava me lembrando que é bem provável que as crianças da igreja, as crianças já conhecem o texto, e se você perguntar para uma criança de 5, 6 anos, talvez até menos, sobre a história da Cova dos Leões, é muito provável que se essa criança cresceu na casa do Senhor, ela sabe da história. Então não tem muita coisa nova para você aqui hoje, mas tem uma palavra do céu para você, amém? Está fraco, amém, hein? Tem uma palavra do céu para você, amém? Graças a Deus. Daniel capítulo 6. Eu sei que o texto é longo, mas vamos acompanhando, a partir do versículo 1. E pareceu bem a Dario, ou Dário, constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores, tornaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Vai agora para o 26, para a gente terminar e não ficar muito longo o texto, depois a gente acompanha ao longo da ministração. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Amém? Feche os olhos. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, Deus, por essa palavra lida aqui nessa noite. Deus, o Senhor sabe as minhas limitações, mas o Senhor também conhece a necessidade dessa linda igreja, Pai. Deus, temos aqui lido um texto que fala da tua palavra, de um dos maiores milagres do Antigo Testamento, Deus. Nós acreditamos que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, através do Espírito Santo, e que com certeza Deus tem trabalhado nesse propósito de fé que a tua igreja está, Senhor. Por isso, fala nessa noite com cada um de nós, não te cales, Deus, prepara o meu falar e o ouvir de cada um agora, em nome de Jesus. Você consegue dizer amém? Vamos sentar. Você sabe que o livro do profeta Daniel, ele é um relato histórico sobre os judeus fiéis que viveram no cativeiro da Babilônia. Durante um tempo, havia um rei chamado Nabucodonosor. Ele invadiu, no ano, segundo a história diz, 536 a.C., invadiu Judá e levou ali o povo cativo. E Daniel era uma dessas pessoas. A tradição diz
que Daniel devia ter quando o povo foi levado cativo, por volta de 15 a 16 anos de idade. Então Daniel nasceu em Judá, mas, segundo a história, passou a maior parte da sua vida no cativeiro da Babilônia. Eu não sei você, mas eu durante muito tempo li esse texto e eu imaginava, até por ver talvez alguma imagem na televisão, ou algum filme, alguma coisa assim, que Daniel era moço quando foi lançado na cova dos leões. Mas qualquer Bíblia de estudo, como essa que eu estou aqui, uma Bíblia de estudo chamada de aplicação pessoal, ou uma internet que você for achar, você vai ver que Daniel tinha talvez mais de 80 anos de idade quando foi lançado na cova dos leões. Está aqui nos comentários, e eu consultei 3 Bíblias de estudo, e as 3 dizem a mesma coisa. Se você botar no Google, com quantos anos Daniel foi lançado na cova, você vai ver, eu fiz o teste, que diz que é com aproximadamente 80 anos de idade. Então significa dizer que Daniel viveu pelo menos 50 anos, talvez, naquele exílio, que durou 70 anos. O exílio da Babilônia durou 70 anos. E eu não sei se eu já disse aqui, mas se eu não disse, vou dizer o porquê desse exílio. Porque Deus cumpre a sua palavra. Repita comigo: Deus cumpre a sua palavra. Deus, quando instituiu o povo dele na terra prometida, Deus disse assim: olha, durante 6 anos vocês vão plantar, durante 6 anos vocês vão regar a terra, vocês vão cuidar da terra, e no 7º ano é chamado o ano sabático, em que a terra vai descansar. Repare que Deus replica o período da criação, porque diz o texto sagrado no Gênesis, que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. Mas Deus cansa? Essa é a pergunta. Você acha que Deus cansa, irmão? É uma parábola, é nada mais, nada menos do que uma ilustração sobre a necessidade que todos temos de descansar. E Deus deu a ordem para o povo, quando chegou na terra prometida: olha, vocês vão arar a terra, vocês vão plantar, vocês vão comer dela, mas no ano sabático não se planta. Só que o povo se desviou dos caminhos do Senhor durante muitos anos. E a história diz, você pode ler a história de Abraão para frente, depois de Josué, você vai ver que durante 490 anos, o povo não guardou o sábado. Eles tratavam a terra como se nada tivesse acontecido, naquela palavra da orientação lá, que Deus deu desde o início a Moisés e a Josué. Se durante 490 anos eles não guardaram o ano sabático, que era um ano que a Bíblia diz lá em Levítico, que eles tinham que no 6º ano colher dobrado para guardar para aquele ano. Sabe o que o povo fez? Tirou eles da terra deles durante 70 anos, porque se você dividir 490 por 7, você vai ver que há exatamente esse tempo que eles não fizeram o que Deus mandou. Irmão, vou te dar uma orientação pastoral aqui, com muita humildade e simplicidade. Se Deus mandar fazer, a gente tem que fazer. Sabe por quê? Tem uma conta para a gente pagar depois. 70 anos longe da sua terra. Aí você pode dizer assim: mas não tem nada a ver. Talvez não tenha nada a ver, mas quem entende um pouco do mundo espiritual sabe, irmão, Deus não volta atrás na sua palavra. Deus falou: não faça nada no 7º ano, e eles fizeram. Durante 70 anos o povo ficou fora de casa, exilado num lugar diferente, numa terra diferente, numa cultura dos caldeus totalmente diferente. E passaram por 4 reis durante essa época. Eu anotei aqui. Eles passaram por Nabucodonosor, passaram por um outro rei chamado Ciro, passaram por Belsazar e passaram por Dário. O texto aqui do capítulo 6, o rei era Dário. Repare que você lê o versículo 1, diz que Dário, com medo de perder a arrecadação, separa 120 presidentes. Na cultura deles, presidente não é um presidente só. É como se cada província, é como se cada cidade tivesse o seu presidente. E o rei Dario escolhe 120 homens e coloca cada um deles para governar uma região lá do local da época, da Babilônia. E desses 120, o rei Dario escolhe mais 3, que a Bíblia está escrito, você leu, que são 3 príncipes, que, segundo o que você leu no versículo 2, estariam sob os 120, ou sobre, por cima
dos 120. E por incrível que pareça, um desses 3 príncipes era quem? Quem leu o texto comigo? Era Daniel. Então é basicamente como se a Babilônia tivesse 3 estados, vamos imaginar aqui trazendo para o dia de hoje, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e tivesse 3 governadores, um para cada estado, e tivesse 120 cidades nesses estados, nessa região. Um deles era Daniel. E a Bíblia diz que, nós lemos isso aqui, a partir do versículo de número 3, que Daniel se distinguiu dos demais príncipes. Então tinha Daniel e mais 2 príncipes. Olha o versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque tinha um espírito excelente. E aqui eu começo uma ministração simples, eu não vou me alongar nessa noite, prometo. É importante que você saiba que enquanto você está no lugar onde todo mundo está, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, seja na vida ministerial, dentro da igreja, dentro da casa de Deus, enquanto você é mais um, no sentido humano, enquanto você não tem nada que se destaca, não acontece nada com você. Agora, se você começar a se voltar para Deus, se você começar a buscar a Deus, se você começar a buscar o Espírito de excelência, que o Espírito Santo de Deus vem até você, para ser como Daniel, se esforçar para ser justo, se esforçar para ser fiel, para fazer a obra de Deus, você pode se preparar, porque vai levantar oposição contra você, não tem jeito. Se você está num lugar envolvido, em algum lugar, e você começa a se esforçar mais, alguém sempre vai dizer que você quer aparecer. Você já reparou? Alguém sempre vai dizer que você está querendo fazer demais, não precisa fazer isso, tem alguma coisa, tem algum interesse, irmão. Talvez não tenha interesse, talvez não tenha maldade, talvez é apenas o desejo de servir, seja na casa de Deus, seja na sua família, seja no seu trabalho. Eu só sei certeza de uma coisa: se você sobressair, você pode se preparar, porque vai levantar a oposição. Mas eu creio que nessa noite Deus levantou você para se destacar. Você crê assim? Mas eu não tenho uma posição privilegiada na sociedade, eu não tenho uma posição privilegiada na igreja, irmão. Eu não estou falando de posição, porque tem gente que tem posição e não se destaca, tem gente que não tem posição e se destaca. Sabe por quê? Não é aonde você está, é quem está com você. Se você tem o brilho do Espírito Santo de Deus, a tua família percebe que você é diferente. Sabe como a tua família percebe que talvez você não ganha tanto quanto alguém da sua família ganha, e você tem uma condição financeira melhor? Já reparou? Você não tem tanta cultura quanto alguém tem, mas Deus te abençoa, te dá uma sabedoria, alguma coisa diferente. Alguém diz assim: como é que pode? Não estudou, ou não trabalhou, ou não fez não sei de quê, mas tem as coisas, mas faz as coisas, irmão. Sabe o que é isso? É o Espírito de excelência que está na sua vida, é o Espírito de Deus que pega você, mesmo sem ter muita condição, mesmo sem ter muita estrutura, mesmo sem ter muita formação, mas Deus coloca quem Ele quer, aonde Ele quer, e faz o que Ele quer. Quem serve esse Deus que faz você sobressair? Levante a sua mão, dá um glória a Deus aí no banco onde você está. Então Daniel foi selecionado para fazer parte da elite da corte do rei Dario, e isso incomodou aquelas pessoas. E quando incomodou, diz o texto que você leu comigo nessa introdução do capítulo 6, que eles tentaram achar algum problema na vida de Daniel. Só que eles não acharam na vida de Daniel. E você leu comigo que eles procuraram achar alguma coisa na lei do Deus de Daniel. Eles falaram: deve ter alguma coisa na lei do Deus do Daniel. Olha o que diz o versículo de número 5. Se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Será que a gente não acha alguma coisa naquilo que ele acredita? Vamos procurar um jeito de criar um método, de dizer para você assim: se você é tão fiel a Deus, se você acredita tanto em Deus, por que você tem problema na sua vida? Não está escrito na sua Bíblia que você é cabeça e não é cauda?
Não está escrito no Salmo 91 que 1.000 caem de um lado e 10.000 do outro, e você não será atingido? Por que você ficou doente? Por que você perdeu o emprego, irmão? Tem pessoas que querem achar na sua lei, quando a Bíblia fala de lei, está falando de palavra, querem achar na palavra alguma coisa para desvalorizar a sua crença, alguma coisa para desmerecer o Deus que você serve, só que eles esquecem que o Deus que nós servimos, Ele sabe de todas as coisas, e Ele tem todo o poder, e mais do que isso, além de saber de tudo, além de ter força e poder, a última palavra vem dele. Quem crê que a última palavra vem do Senhor? Chamaram o rei Dari e falaram: tem uma estratégia. E se a gente criar um decreto real, que durante 30 dias ninguém aqui na Babilônia vai poder fazer petição alguma a um outro Deus, e a minha Bíblia está com letra minúscula, ou a uma outra pessoa que não seja além de ti, ó rei. Dario fala assim: é uma ideia boa. Chegaram o rei confirma o edito e assina a escritura, no versículo 8 que nós lemos, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que não se possa revogar. Olha o versículo 9: por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e o edito. E aí no versículo 10 começa a ver por que Daniel tem propósito de Deus cumprido na sua vida. No versículo 10 a gente entende por que Daniel escreve uma carta, faz um propósito e vê Deus agir. Diz o texto, você pode ler, eu não vou ler todo, que Daniel não estava em casa. Daniel, quando soube que não poderia mais fazer oração a ninguém que não fosse ao rei Dario, diz o texto sagrado que ele entrou na sua casa. Olha o versículo 10. Quando ele soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Daniel toma uma decisão de entrar na sua casa. Irmão, quero dizer uma coisa para você: quando você souber que alguma coisa de negativo está sobre a sua vida, como algum projeto que você porventura possa estar preocupado está sobre você, é tempo de você entrar na casa. E casa na Bíblia, aqui no original, não é só casa é um lar que você tem, não, significa entrar num lugar seguro. Daniel entrou num lugar seguro, e o texto sagrado que ele entrou na sua casa, e na sua casa tinha janelas abertas para a banda de Jerusalém. Sabe o que Daniel fez? Ele entrou na sua casa, ele entrou num lugar seguro. Irmão, quero dizer uma coisa para você: quando você prevê alguma coisa que é alguma dificuldade que está chegando sobre a sua vida, seja de qual ordem for da sua vida, é tempo de você entrar em casa. Sabe o que casa significa aqui? Entrar na presença do Senhor. Irmão, é momento de nós nos aproximarmos da presença do Senhor. E olha que o texto diz, que coisa linda: e 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Podia orar? Sim ou não? Não podia orar. Se a gente pudesse dar um conselho para Daniel, qual conselho seria? Daniel, fecha a janela da sua casa, ou ora quietinho. Talvez a gente faria para Daniel assim: Jomar, fecha a porta do banheiro que é lá nos fundos, que ninguém vai ouvir, e você vai orar do mesmo jeito. Sim ou não? Você vai orar. Porque a gente pode orar até em silêncio. Pode ou não pode? Você acha que Deus não ouve? Claro que a Bíblia manda clamar, não está lá em Jeremias, né? Manda Jeremias 33:3, clama a mim. E clamar na Bíblia é gritar desesperadamente. É óbvio que quanto mais você precisa, mais você vai gritar, mais você vai clamar. Irmão, só que Deus ouve a sua oração até em silêncio. Você pode orar, às vezes numa circunstância que não está aparecendo que está orando, mas você está orando em espírito. Daniel podia ter fechado a janela, fechado a porta, Daniel podia ter ido para um cantinho, Daniel podia ter ajoelhado quietinho, só que ele fez o que ele costumava
fazer. Daniel não mudou o plano dele quando a dificuldade veio. Irmão, eu quero falar para você uma coisa linda nessa noite, diante dessa igreja. Não mude aquilo que Deus colocou no seu coração, por causa de uma prova que está se levantando, por causa de uma dificuldade na sua casa, por causa de uma restrição na sua saúde. Não tire o costume de você tem de estar na presença do Senhor. Quem gosta de estar na presença do Senhor? Daniel não mudou o costume, e costume é uma coisa que se você falar dentro de igreja hoje, você fica preocupado, porque nós massacramos a palavra costume, porque a igreja foi acostumada com algumas doutrinas, que quando você precisa ter algumas contextualizações, alguém diz, mas isso era costume, tem que mudar o costume, porque a doutrina não muda, o que muda é o costume. Então nós massacramos a palavra costume. Só que se você tem um costume de entrar na presença do Senhor, se você tem um costume de orar, se você tem um costume de ler a palavra, se você tem um costume de tirar um tempo para Deus, irmão, esse é o segredo da vitória, porque você tem proximidade com aquele que é o dono da bênção, porque às vezes a pessoa quer a bênção só na hora do projeto, só quer a bênção na hora da necessidade, só quer a bênção na hora do propósito, ou na hora da campanha, mas não tem proximidade com o dono da bênção. Irmão, mais do que querer a bênção, Deus dá a bênção para quem quer o dono da bênção. Sabe quem é o dono da bênção? É o Mestre Jesus. Ele está aqui nessa noite, e quem sabe você que escreveu a sua carta, hoje é o dia que Ele escolheu para dizer para você, é tempo de você separar um momento da sua vida, para voltar a ter esse costume de estar na presença do Senhor. Quem crê que Deus ainda ouve oração? Você crê que Deus ouve oração? E Daniel não muda esse costume. E é interessante dizer que eles estavam tomando conta de Daniel. Eles chamam o rei, falam, rei, o Daniel, e na minha Bíblia tem uma palavra que é interessantíssima, porque eles falam para o rei assim, não é você que fez um decreto, e esse decreto não pode ser cancelado, não tem mais como você voltar com ele. E eles repetem o decreto para o rei. Olha que legal. Eles dizem assim, a qualquer homem que por espaço de 30 dias, está no versículo 12, não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? E o rei fica sem jeito e fala assim, essa palavra é certa, é verdade. Conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, ou seja, não tem como voltar atrás. E eles dizem assim, versículo 13, então disseram-lhe diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito acaso de ti, ó rei. Irmão, se você prestou atenção na pequena introdução que eu fiz, você vai entender, quem era Daniel? Daniel era príncipe, Daniel era um dos 3 maiores que estavam sobre os 120 presidentes que o texto diz, no versículo 1 que Dario colocou. Na hora de falarem de Daniel, chamaram Daniel de, na minha tradução, não sei como é que está na sua, transportados de Judá. Na linguagem mais, na NVI está exilados. Irmão, sabe o que o teu adversário quer fazer com você? É te rebaixar. É botar você numa posição que você não está mais, porque Daniel não era um exilado qualquer, Daniel não era um transportado de Judá qualquer, Daniel era um príncipe, ele era um governador, ele exercia uma função estratégica na corte do rei Dario na Babilônia, só que as pessoas gostam de apontar o seu passado. E toda vez que alguém aponta o seu passado para dizer que você é uma pessoa que talvez você não é mais hoje, elas acham que estão te envergonhando, elas acham que vão apontar uma coisa que você fez, que vai queimar o seu filme na linguagem popular, que vai sujar quem você é. Só que cada vez que eles chamam Daniel de exilado, de transportado, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão dando glória a Deus sem perceber. Sabe por quê? Deus pega um exilado, Deus pega um transportado de
Judá e coloca para ser príncipe em terra estrangeira. Irmão, Deus está pegando aquela pessoa que ninguém acredita. Como é que pode essa pessoa estar na igreja? Como é que pode essa pessoa estar pregando, irmão? Como é que pode para o olho do homem? Porque o homem não sabe quem Deus quer usar, o homem não sabe como que Deus levanta aquele que está caído no monturo. Deus ergue do necessitado, porque a glória é para Ele, o poder é para Ele. E eu quero profetizar nessa noite: se alguém rebaixa você, se alguém humilha você, se alguém aponta o teu passado, é motivo de você se alegrar. Sabe por quê? As coisas velhas já passaram, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, teve uma transformação de vida, se arrependeu e hoje você glorifica o nome do Senhor. Quem está assim nessa noite? É muito fácil apontar o erro do outro, irmão. Nós estamos especialistas em olhar para defeito de alguém, porque muitas das vezes, e eu sei que talvez a palavra é dura, mas olhar para o defeito do outro esconde o nosso. E Jesus foi muito claro num dos seus ensinamentos, que é muito fácil tentar tirar o cisco no olho do irmão e não olhar para a trave, para o pedaço de madeira que está no nosso olho. Porque naquela mulher, da qual todos estavam ali, prontos para tirar a pedra sobre ela, porque realmente ela teve um ato falho, grosseiro para a época, quando Jesus começa a dizer para eles assim, ó, quem não tem pecado, pode jogar pedra primeiro, atira a primeira pedra. Eu creio que tinham pessoas ali, cristãs, religiosas, que estavam com um paralelepípedo na mão. Tem gente que falou assim, eu vou fazer igual Davi com Golias, vai ser na testa, para aprender a viver, para ele pegar, não tem que ser um exemplo de execução. E quando a pessoa já estava com a pedra preparada, ouve aquela palavra de Jesus e não consegue fazer nada, porque Jesus nunca incentivou a prática do pecado. E se tem uma coisa que a gente tem que aprender como igreja, é errar, reconhecer o erro e não errar mais, porque senão fica um discurso bonito da graça de Deus, né? Mas todo mundo erra, mas todo mundo, ninguém é perfeito. Aí fica esse discurso, mas também, né? Tem nada a ver, isso aí daqui a pouco a gente melhora, Deus sabe que eu não sou perfeito. Irmão, esse discurso é um discurso para justificar um ato inconsequente, porque o pecado consentido, a concupiscência, aquilo vai entrando, vai fazendo parte, e as pessoas às vezes não percebem que poderiam ter uma mudança de vida. Agora, Deus não incentiva o pecado, Deus não aplaude o pecado, mas se tem uma coisa que Deus gosta, é de um pecador arrependido. Isso Deus gosta. Deus gosta de alguém que fala assim, poxa, eu me perdi, eu dei bobeira, eu não percebi aonde que eu estava entrando, mas tem uma coisa, Jesus me resgatou, hoje eu tenho entendimento que eu fiz algo errado, que eu talvez burlei alguma lei de Deus ou dos homens, mas eu creio que Deus é aquele que apaga todo o pecado. Você crê, irmão, de verdade, que dos seus passados o Senhor não te lembra mais? Você crê? E eles falaram com o rei falou assim, agora já era, não tem mais como eu voltar atrás. Diz o texto sagrado, olha que lindo, irmãos, versículo 14, o rei, ouvindo o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel. O rei falou, rapaz, e agora? O que eu faço? Dentro do seu coração propôs livrá-lo até o pôr do sol. Eu não sei que horas que foi, mas pelo que a Bíblia diz, provavelmente foi até a hora do almoço, porque o rei ficou até o entardecerzinho, pensando como livrar Daniel. Irmão, isso aqui a gente tem que entender, tem coisa que o homem pode fazer e vai até um limite. O rei ficou pensando o que fazer, ele não tinha como fazer, mas eu quero dizer uma coisa para você, debaixo dessa palavra, nessa noite, o homem pode não saber fazer, mas Deus sabe como fazer, para ordenar o milagre que você precisa no seu propósito. Tem vezes que fica, na linguagem popular, eu acho que é queimando os neurônios, né? Sai fumacinha da cabeça, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou juntar isso, eu vou escrever aquilo, eu vou planejar isso, eu vou falar aquilo, eu vou argumentar isso. Aí o rei ficou, rapaz, como é que a gente vai fazer? E se eu editar um novo decreto? E se eu alterar esse decreto? Irmão, não tinha como fazer, a palavra já estava assinada, não tinha como para o homem, mas tinha como para Deus. Você crê que tem como para Deus resolver o seu problema?
Você crê que Deus tem poder para realizar o seu sonho? Quem crê que Deus tem poder para realizar o seu sonho? Mas não tem como fazer isso em Bom Jardim. Não tem como fazer em Bom Jardim, mas no céu tem como. Quem crê que no céu tem como? Oh, aleluia! E o rei não teve jeito, eu vou adiantar. E o rei chega para Daniel e fala assim: Daniel, já era. Você falhou num edito real, que não pode ser revogado. E agora o versículo 16 diz assim: E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará. Quem falou? Um novo convertido rei. O mais bonito desse texto é que ele tem uma palavra, eu não sei se é um advérbio, eu acho que é, continuamente. Sabe por que tem muita gente que não recebe o livramento, pastor? Porque é esporadicamente. Tem gente que não recebe porque é ocasionalmente serve. Ou serve quando precisa. Rapaz, estou passando uma luta, vou na igreja. Daqui a pouco está tudo bem. Ah, nesse frio. Eu fui domingo, tá bom. Vou domingo que vem. Domingo tem mais louvor. É ocasional. É esporádico. Irmão, quer receber a bênção de Deus na sua vida? Daniel servia continuamente. É de contínuo, é todo dia. Não é crente na igreja quarta e domingo, não. É crente no trabalho, é crente em casa, é crente na rua. Está na presença de Deus o tempo inteiro, irmão. Quando você tem continuidade com Deus, Deus tem continuidade das promessas dele, da sua vida. Ele não vai te desamparar. Quem crê que Deus não te desampara? Você crê que Deus não te desampara? Trouxeram Daniel, colocaram uma pedra sobre a boca da cova. O rei sela, está no versículo de número 17 que eu estou lendo, com o seu anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença. Vai até o palácio. Olha que legal, irmão. Está no versículo 18. Não come o rei. Diz o texto no versículo 18 que trouxeram os músicos para tocar para ele. Ele não deixou tocar música para ele. Porque quem faz mal a um homem de Deus, quem faz mal ao profeta, não se sente bem. Você sabia disso? A gente esquece disso, que às vezes as pessoas maquinam o nosso mal, falam mal da gente, tentam contra nós, mas elas não têm paz. Dario não conseguiu descansar. Diz o texto que o versículo de número 19, que pela manhã cedo se levantou e foi com pressa a covas dos leões. Chegou lá, clamou por grande voz, versículo 20 para Daniel, e disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem, está escrito ali, continuamente serves. Dario fala pela segunda vez, olha, será que, dar-se-ia o caso, quem dera Daniel, tomara Daniel. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus te trouxe aqui para te dar uma certeza nessa noite. Se você está servindo esse Deus continuamente, você não precisa se preocupar não, porque a promessa que Ele fez para você vai se cumprir. Muita gente perdeu a chance de dar um glória a Deus ou um amém. A promessa que Deus fez vai se cumprir. Oh, aleluia! Então Daniel falou ao rei. Você acha que Daniel falou com os seus 80 anos? Oh, rei, eu estou aqui. Daniel gritou: ó rei, vive para sempre o meu Deus. Enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel falou assim: aqui, foi achado inocência contra mim, estou tranquilo, eu não tive culpa. Então o rei muito se alegrou, versículo 23, mandou tirar Daniel da cova, e assim que foi tirado, nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque crera no seu Deus. Eu já quero ir para a reta final, mas eu posso me prender isso aqui. E o rei fala assim: faz o seguinte, versículo 24, traz aqueles homens que tinham acusado Daniel e lançam ele na cova dos leões, seus filhos,
suas mulheres. Olha que triste, irmão. Será que as mulheres tinham alguma coisa a ver com isso? Será que as crianças tinham alguma coisa a ver com isso? Chegando ao fundo da cova, nem tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam os seus ossos. Aqui cai por terra, eu preciso falar isso para você, você não vai ficar bravo comigo. Aqueles críticos do louvor, Sabor de Mel, lembra do Sabor de Mel? Teve uma época que cantava todo domingo da igreja, e teve muita gente que criticou esse louvor, porque ele fala de vingança. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você aqui, está gravando, você não precisa ficar bravo, é bíblico. Se você critica esse louvor, você tem que tirar a página do Salmo 23 da sua Bíblia. Porque quando Davi escreve o Salmo 23, ele diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Projeta aí Provérbios 1,18. Provérbios 11, perdão, irmão. Provérbios 11:8. Olha o que diz o texto. É Bíblia, não sou eu que estou falando. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica no seu lugar. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Quem está tentando contra você vai pagar um preço um dia. É bíblico, não tem jeito. Por isso que às vezes a gente dá um conselho para alguém: rapaz, cuidado com o que você está falando, olha com quem que você está se metendo. Irmão, Deus é um Deus justo, e se tem uma coisa que a igreja precisa pregar, é que o Deus que dá a vida é o Deus que mata também. Você sabia disso? Deus é um Deus justo. Aquelas pessoas foram jogadas na cova, e olha o que o texto diz: antes de chegar no finalzinho da cova, aonde estavam os leões dormindo, os ossos foram esmigalhados. Quem entende de Bíblia sabe que o osso na Bíblia é estrutura, é o osso que sustenta com os ligamentos os seus corpos. Irmão, Deus destruiu as estruturas. Eu quero profetizar e queria que você ficasse de pé nessa noite. Eu quero profetizar que estruturas estão sendo derrubadas aqui hoje, estruturas que se levantam para tirar o seu sonho, porque Daniel não escolheu ser príncipe, foi Deus que escolheu, porque desde o início ele falou: não vou me contaminar com o manjar do rei, não vou participar disso. Cadê o louvor? Pode subir, a gente vai terminar na hora certinho com o louvor. Eu quero dizer para você, irmão, que Deus é um Deus que despedaça a estrutura. Hoje é noite de cadeias serem quebradas, e se nesse propósito de campanha que aqui está, e desde o dia que o pastor comentou comigo, da possibilidade de eu pregar aqui, já deve ter um mês, a gente confirmou recentemente, mas ele falou: você pode pregar uma quarta, se eu viajaria ou não, e eu disse que não. Me veio o coração disso. Tem muita gente que não recebe o que está ali sonhado ali, ou o que está escrito ali, porque tem alguém se levantando contra. E às vezes é dentro da sua casa, às vezes é dentro da sua família, e às vezes é dentro do seu trabalho, e às vezes é dentro, às vezes até de pessoas que você confia, estão torcendo para dar errado, estão querendo que nada aconteça na sua vida, mas Deus me trouxe aqui hoje com a maior simplicidade do mundo, para dizer que os ossos serão esmigalhados, não vai chegar nem na boca do leão direito, porque o Deus que você serve, o Deus de Daniel, é aquele que fecha a boca dos leões. Só quem crê nessa palavra pode dar um glória a Deus. Oh, aleluia. O final da história você sabe. O rei Dario edita um outro decreto, Tainã, e é lindo demais, porque o decreto diz o seguinte, o versículo final que nós lemos, que Ele é o Deus vivo, e para sempre eternamente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Irmão, o Deus que domina o que você precisa, Ele está no controle do seu sonho, do seu projeto, da sua petição aqui nessa noite. E mais que isso, para eu terminar, diz assim: e Ele livra, e Ele salva. Olha o que o rei diz: e Ele opera sinais e maravilhas. Oh, irmão, eu não sei você, mas eu creio que hoje é dia do Senhor operar sinais e maravilhas.
Talvez já se passaram 5 semanas desse propósito e hoje é a 5ª semana. E você está pensando, mas será? Será que vai passar mais uma? Quem sabe hoje é o dia que o Senhor vai editar sinais e maravilhas. É Ele que faz na sua vida, é Ele que opera o teu querer e o efetuar. E Ele está aqui nessa noite para liberar uma palavra sobre você. Portas vão se abrir, você crê? Oh meu Deus, eu quero te convidar a adorar o nome do Senhor nessa noite, para nós terminarmos o nosso culto. Falta 10.